dia. Bom, então, apesar das dificuldades, nós temos que abordar o Kant de um jeito ou de outro. Eu tentei preparar a aula não indo pelos aspectos técnicos do pensamento dele, porque afinal isso tornaria muito mais difícil ficar utilizando terminologia filosófica aqui, mas sim pelos aspectos, pelas consequências do que o pensamento dele traz para a gente. Porque assim fica muito mais simples de entender o que ele está dizendo em detrimento do que ele fala. Eu tive a sorte de, quando fiz a graduação no mestrado, ter tido professores que eram especializados em Kant e que falavam fluentemente alemão. Esse é outro problema, porque as traduções para o português deles sempre vêm com algum errinho, alguma coisa. Eu não falo alemão e eu não espero que nenhum de vocês fale. Então, até por isso eu passei um texto de um comentador não original do filósofo, que poderia conter aí dificuldade de tradução, que a gente teria que ficar procurando o termo original. Então, aquele velho esquema. Vamos falar um pouquinho da vida dele, de como que a filosofia dele surge, por que ele está dizendo aquilo que ele diz. E em seguida a gente aborda os aspectos técnicos da filosofia dele. Hoje a aula é mais de ética do que de filosofia política. Aqui a gente está mais para filosofia social do que para filosofia política. E, enfim, quais são os critérios de moralidade das nossas ações? O que são imperativos categóricos e imperativos hipotéticos, que muita gente fala, o imperativo categórico kantiano. Calma, pega leve, porque isso não é um assunto tão simples assim. E a noção de Kant a respeito de liberdade, quais as consequências dele para a nossa visão de mundo. Os assuntos meio que se entrelaçam, vocês vão ver que eu vou num ponto, volto no outro, depois volto para onde eu estava, enfim. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, sugestão, ou crise especial? Não? Prometo que serei o mais breve possível para a gente poder ir para casa e assistir o jogo. Vamos fazer um bolão? Bolão? Final da aula. Bom, este é Kant. Essa é a imagem mais conhecida dele. Ele nasceu numa cidade chamada Königsberg, que era a capital da Prússia. A Prússia é um país que não existe mais. Atualmente essa cidade se chama Kaliningrado e fica na Rússia. Porém, ele é considerado um filósofo alemão. Por que, se a cidade que ele nasceu hoje em dia fica na Rússia? Porque a Prússia, que era o país dele, ela deu origem ao que hoje nós entendemos por Alemanha. Ela ocupava uma larga área do que hoje é a Alemanha e vários outros países adjacentes. Então a Prússia meio que é a precursora do que hoje nós chamamos de Alemanha. Por isso Kant é chamado de um filósofo alemão. Embora essa cidade onde ele nasceu hoje em dia fique na Rússia. E ele trabalhou como professor particular até os 31 anos. Ele era aquele caso de cara que decidiu seguir a carreira acadêmica, mas a carreira era muito difícil, então ele demorou para entrar. Ele teve alguma dificuldade de completar os estudos e tal, por condições sociais da época. E aos 31 anos ele conseguiu o primeiro emprego dele na universidade, o primeiro emprego acadêmico mesmo, que era o de palestrante, como é que eu posso colocar, avulso. Porque as universidades da época tinham isso. O sujeito ele era pago de acordo com o número de alunos que ele conseguia atrair para a palestra. Ele dava uma palestra, vamos aqui no auditório falar sobre o assunto tal, sobre metafísica. Aí eles, dependendo do número de alunos que chegavam, a universidade pagava de forma diferenciada. O que era muito bom para quem conseguia atrair muita gente e péssimo para quem não tinha público. O Kant, ele, para conseguir sobreviver, ele chegava a dar 20 palestras por semana. Ele preparava e dava 20 palestras por semana. Todas elas lotadas. Diz a lenda que ele era um professor muito bom, que atraía muitos alunos. O que é até motivo de gracinhas entre os biógrafos, porque ele era conhecido por ser um grande professor com uma grande oratória, ter uma vida social muito movimentada, com os alunos... saía para beber com os alunos dele e tudo. Só que quando você lê os livros, o cara é incrivelmente metódico, incrivelmente chato. Você lê os livros dele, você fica, meu Deus, quando é que vai acabar essa página? Porque a forma de linguagem era totalmente diferente da vida pessoal dele. E é interessante que tem um lado do Kant que pouca gente conhece. Ele era
muito voltado ao lado da ciência também. Ele fez várias descobertas científicas interessantes. Por exemplo, a formação de estrelas dentro de nebulosas é algo que o primeiro a especular foi ele, coisa que os astrônomos hoje em dia usam o tempo inteiro, entre várias outras coisas, inclusive modelos econômicos. Ele já era um cientista de peso, com várias publicações importantes, antes de escrever a primeira obra filosófica relevante dele, que ele só escreveu aos 57 anos de idade, quer dizer, já era um senhor. O que é um contraste, porque se a gente olha a história da filosofia, boa parte dos filósofos que eu apresentei para vocês começaram a carreira novos. Eles escreveram suas grandes obras enquanto ainda eram muito jovens. Há alguns casos, inclusive, que eles eram jovens demais. E o Kant, só na idade madura, que ele realmente vai escrever a grande obra pela qual ele fica famoso, que se chama Crítica da Razão Pura. E ele escreve, então, uma sucessão de obras, a Crítica da Razão Pura, na qual ele fala basicamente sobre teoria do conhecimento, sobre epistemologia, e é uma tentativa de unir aquele racionalismo cartesiano com o empirismo inglês, principalmente do Hume. Ele fala que na leitura do Tratado do Entendimento Humano do Hume, que despertou ele do sono dogmático em que ele se encontrava. Foi então que ele realmente começou a filosofar de fato. E ele escreve a Crítica da Razão Pura, e vem a necessidade de ele escrever tratados sobre outros assuntos, sobre moral, sobre ética, sobre religião, enfim. Então ele escreve a Crítica da Razão Prática em seguida, e a Crítica da Faculdade de Julgar, que em alguns lugares você encontra a Crítica da Faculdade de Juízo depois. São aquilo que a gente chama de as três críticas. São as três grandes obras do Kant. E aí vocês podem pensar, como assim crítica? Ele estava falando mal da coisa? Não, crítica é no sentido de análise crítica. De análise. Análise da razão pura, análise da razão prática, análise da capacidade de julgar, etc, etc, etc. Perguntas? Vocês me parecem tão animados hoje. Ele esboçou um sorriso. Eu estou bastante animada. Hoje eu vou falar. Eu hoje só dou essa aula para vocês, a da noite eu não dou. Eu ganhei mini férias, essa é a única aula que eu dou no final de semana. Bom, antes da Crítica da Razão Prática, mas depois da Crítica da Razão Pura, então entre as primeiras duas obras dessas três críticas que eu falei para vocês, escreve uma obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Essa é a primeira página original da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Vocês podem ver que a caligrafia era muito boa. Ela foi publicada em 1785. Por que essa data é importante? Porque foi pouquíssimo tempo depois da Revolução Americana, depois da Guerra de Independência Americana, foi em 1776, e pouco tempo, 4 anos antes da Revolução Francesa. Vocês já sabem tudo que aconteceu na Revolução Francesa, até porque eu já cansei de mencionar aqui, pelo menos por alto. E também porque está entre a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Na Crítica da Razão Pura ele aborda problemas relativos ao conhecimento. Na Crítica da Razão Prática ele aborda problemas relativos à vida cotidiana, principalmente ética, moral. E sendo a obra que está no meio, ela mostra esse período de transição do Kant entre alguém voltado para questões científicas de conhecimento, aquela filosofia mais epistemológica, mais voltada para o saber, e a filosofia aplicada ao mundo real, que é a ética, que é a filosofia moral. E na fundamentação da metafísica dos costumes, ele aborda problemas éticos. Basicamente, a filosofia ética dele inteirinha já está ali, embora depois ele vai desenvolver melhor em outros pontos. E um dos objetivos dessa obra era responder aos postulados hedonistas e utilitaristas, que era uma corrente que estava muito popular na época e que o Kant rejeitava. Ela não só foi muito popular antes dele, como continuou popular depois. E ela é um pouco popular até hoje. Alguns grandes filósofos de renome são utilitaristas. Hedonista. Como? Hedonista. Hedonista é voltado ao próprio prazer, ao próprio bem-estar.
O utilitarismo ele é uma filosofia que é herdeira daquilo que a gente chama de hedonismo, que seria uma corrente de pensamento, mas na linguagem popular acabou sendo utilizado com contexto pejorativo esse termo. Ah, você é hedonista, quer dizer, a pessoa só quer saber de curtir a vida. Mas na filosofia é uma corrente de pensamento séria, que tem um histórico longo, desde a Grécia Antiga. Agora, os utilitaristas fizeram o quê? Eles moldaram o hedonismo de forma a ele se tornar um pouco menos individualista e um pouco mais palatável, incorrendo em menos problemas éticos que o hedonismo incorria antes. Mais questões? Deixa eu ver. Bom, eu tenho que falar o que é utilitarismo para vocês sacarem o contexto. Isso vai responder melhor a sua pergunta. O utilitarismo é uma visão filosófica, uma corrente de pensamento, é uma escola, se vocês preferirem, que determina que a ação eticamente correta é aquela que maximiza o bem-estar coletivo. Como assim? Eu posso fazer escolhas para as minhas ações, mas o que importa não é aquilo que motiva a ação, são as consequências dela, os efeitos da ação. O utilitarismo, então, é uma filosofia consequencialista. Ele foca nas consequências. Qualquer ação ela é avaliada como boa ou ruim de acordo com os resultados que produz. Então, por exemplo, vamos pegar uma medida como, sei lá, a distribuição de riqueza. A distribuição de riqueza dentro de uma ótica utilitarista, ela pode ser boa por maximizar o bem-estar coletivo. Se uma sociedade tem um número muito grande de pobres, você efetuando medidas afirmativas que visem redistribuir a riqueza, você acaba aumentando o bem-estar de uma parcela significativa da população. O que faz com que, na média, a população como um todo se torne mais feliz. Então, numa ótica utilitarista, isso seria vantajoso. Porém, se a sociedade não tivesse um número expressivo de pessoas que necessitasse de distribuição de riqueza, na lógica utilitarista, ela poderia ser ruim se os demais, que compõem a maior parte da população, forem taxados em excesso, receberem excesso de taxação, para sustentar esse sistema de distribuição de riqueza. Então, a lógica utilitarista ela vai na maioria. Se eu consigo maximizar o bem da maioria, se eu consigo tornar a maioria feliz, a ação é correta. É o que nós vemos, por exemplo, em discursos a favor da eliminação de determinados direitos de minorias. Ora, se a maioria pensa que uma maioria tem que ser perseguida ou qualquer outra coisa, ou tem alguns direitos eliminados, para que essa maioria se torne feliz, então que se dane a minoria. O problema do utilitarismo é esse. O utilitarismo ele tem seus méritos, mas o problema maior é justamente estar voltado para a maioria em detrimento de uma minoria. É o que se dane a minoria. Por aí. É o que se dane a minoria. Não é tão simples assim. É uma questão de maximizar o bem-estar coletivo. Vamos pegar um caso polêmico. No Rio de Janeiro e recentemente em Londres, aconteceu também, eu vi a notícia essa semana, o governo ele implantou uma política de, vamos colocar assim, higienização urbana. Existia um grande número de sem-teto. Então, em alguns espaços públicos, eles colocaram pedras pontiagudas, ou um chão caracachento, áspero. Por quê? Para que os sem-teto não dormissem lá. Então, onde tem uma marquise, você tem um chão cheio de pedrinhas, mas assim, as pedras fincadas no chão, cimentadas junto. Por quê? Impossibilitando a pessoa dormir, obviamente. O que faria, em tese, com que eles se mudassem para outros locais. Que não tivesse isso. A ideia do governo, bom, vou dar o benefício da dúvida para o governo, é de que eles procurem abrigos. Eu não creio que a ideia seja de fato essa para a maior parte dos prefeitos das cidades que fazem isso. Isso aconteceu em Belo Horizonte também, enfim. Mas a lógica é que os sem-teto não estejam lá. Por quê? Porque isso maximiza o bem-estar coletivo. Você, cidadão, entre aspas, comum, ao passar na rua e ver uma pessoa paupérrima dormindo na rua, você pode ter duas reações. Ou você tem a reação de revolta
Porque você vê outro ser humano naquela condição, você se sente mal com isso, e você acredita que alguém tem responsabilidade por isso, você até se sente compelido a ajudar, mas, aí tá, você está um pouquinho infeliz quando você vê a cena. A sua felicidade abaixa. Ou você tem a reação, caso você tenha preconceito, contra sem teto e miseráveis em geral, você teria a reação oposta, que é a reação do preconceito. Ah, porque este indivíduo está aqui. O que também faz com que sua felicidade abaixe. Então, numa lógica utilitarista, você remover esse indivíduo da visão dos demais aumenta o bem-estar coletivo. Porque as pessoas piedosas não sentirão mais aquele sentimento ruim de tristeza em relação a alguém que está numa situação de vida péssima. Continuarão felizes. E as pessoas que têm ódio daqueles sem teto também continuarão felizes, porque eles não verão isso. E a maioria. E a maioria. Os dois grupos, quando somados, são a maioria da população. Porque os sem teto, os miseráveis, são uma minoria. Em relação. Exato. Então, numa lógica utilitarista, você remove da visão dos outros esses membros da sociedade para quê? Para que os outros não se sintam infelizes. Agora, há várias formas de remover. Dei o exemplo de algo que realmente aconteceu no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em várias capitais, e também lá fora, em outros países, eles alteraram a estrutura urbana de forma que essas pessoas não pudessem se instalar. Impedindo, né? Mas existem outros meios mais humanos de isso ser feito. Só que a lógica final é a mesma, remover da visão dos demais. Isso daí também não atrapalha só as pessoas que não têm teto, atrapalha a eficiência, como eu vi a reportagem, porque é tão junto, várias coisas com Tiago desse tamanho, isso não é pedrinha, não é grande mesmo. Então um cadeirante, um deficiente visual não tem como passar, porque ele vai se prejudicar também. Então qual é a finalidade disso daí? Interessante isso que você está dizendo, Thaís, porque eu não tinha pensado nisso. Professores, são minorias também, né? Deficientes São minorias visuais também. E cadeirantes. Não tem como passar. Pois é, mas são minorias que também. Entendeu? Mas algumas vezes beneficiar uma minoria aumenta o bem-estar coletivo. Por exemplo, se a gente constrói espaços de acessibilidade na universidade, como rampas adequadas para os cadeirantes ficaram mais felizes, então a felicidade desse grupo populacional aumenta. E as pessoas que se importam com os cadeirantes também, então a felicidade deles também aumenta. Então, às vezes, a inclusão é uma medida que aumenta o bem-estar social da maioria. A lógica utilitarista é sempre aumentar a quantidade de felicidade disponível no grupo. Entenderam? Tudo é um jogo, eu sinto. É um cálculo, é efetivamente um cálculo. Quanto de felicidade eu consigo arrumar para a população geral? Ah, mas eu consigo atender todo mundo, a população inteira? Não, então vamos tentar atender pelo menos a maioria. Como se fosse bem-estar social. Exato. E na verdade é assim que governos agem, o tempo inteiro. Eles governam para aumentar a felicidade da maioria. Seja lá o que for considerado maioria nesse caso, porque como vocês veem, isso é aberto a interpretações. Mas aumentar a felicidade é uma garantia de quê? Primeiro, que você tem uma alta aprovação. Segundo, que você se reelege, se for membro de um sistema democrático. Se não for um sistema democrático, pelo menos você não será deposto. Professor, mas você falou também uma coisa parecida com essa na aula passada, não foi? De maioria, Não? você... Eu sou. Vontade geral. Às vezes não foi que a O maioria... contexto é um pouco diferente. Aqui a gente está falando em um termo de um bem abstrato. Seria como o objetivo de uma determinada política social aumentar a quantidade de comida para a maioria das pessoas. No caso do utilitarismo, não é um bem concreto, como por exemplo comida. É um bem abstrato, felicidade. Eu tenho que aumentar a quantidade de felicidade disponível para a maior parte, para o maior número de pessoas que eu conseguir. A lógica do utilitarismo é o maior número de pessoas mais felizes por mais tempo. Tentar conseguir isso. Sim, claro que alguns ficam de fora. Perguntas? Bom, como vocês podem deduzir, Kant não se dava muito bem com essa ideia, porque a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas, pelo maior tempo possível, não é algo que ele concordava, justamente porque alguns sempre ficarão de fora. Mas essa tese utilitarista relativa à felicidade, ela é muito antiga.
As raízes de todas as correntes que propõem felicidade individual estão lá na Grécia Antiga. Elas partem de Aristipo, Epicuro, Aristóteles, a demonia que eu falei para vocês numa das nossas primeiras aulas é o quê? Vou buscar a felicidade, a autorrealização. Então, a felicidade individual. Sim, Engraçado que ele, ao valorizar a felicidade, ele não coloca o prazer como uma felicidade, né? Porque ele não vai contra os hedonistas. o Aristóteles, sim, ele não vai considerar prazeres, por exemplo, corporais, como comida, bebida, sexo, etc., como felicidade. Ele considera o prazer intelectual. Então, nós também não vemos dessa forma? Vou chegar lá. Agora, os utilitaristas veem de uma forma moralmente neutra. Eles pensam, olha, se te dá prazer, quem sou eu para julgar o que te dá prazer? Se você prefere assistir todos os episódios dos Simpsons em sequência, ou ler todas as obras do Shakespeare em sequência, pouco me interessa. É o que te dá maior prazer. A escolha é sua e eu não posso interferir moralmente nisso. Então, o utilitarismo ele é parte da lógica daquilo que viria a se tornar o liberalismo na política. O libertarianismo ou liberalismo, como vocês preferirem. Que é o quê? Eu não posso fazer julgamentos morais a respeito da escolha dos outros. Então, aquilo que dá prazer à pessoa não é problema dele. O que é bizarro se a gente considerar as pessoas que se dizem liberais no nosso país hoje, porque elas não seguem esse princípio. Mas é muito antigo. A felicidade individual já está em Aristóteles. Agostinho já fala, mas é claro, em termos religiosos, está falando de graça, iluminação divina. Tomás de Aquino, Hutcheson, David Hume, e o David Hume é particularmente importante porque ele é visto como um filósofo importante na epistemologia. Mas poucos lembram que ele também escreveu sobre essa questão do prazer, do princípio do prazer e da felicidade. Um outro filósofo chamado John Gay, que eu só conheci quando eu estava preparando essa aula, e o William Paley, que é pouco estudado porque ele é um teólogo, na verdade. E ele, inclusive, cometeu alguns deslizes ao longo da carreira, em questões científicas, que mancharam a imagem dele, por isso ele é pouco estudado. Mas porque uma pessoa comete alguns deslizes em uma área, não quer dizer que ela cometa deslizes em todas. Pelo menos nessa parte do utilitarismo ele foi bem coerente. E os dois mais famosos foram Jeremy Bentham e Stuart Mill, John Stuart Mill, filho. Que foi realmente essa dupla que tornou o utilitarismo aquilo que ele é nas correntes filosóficas. Até então ele era algo muito incipiente. Então quando Kant escreve as críticas dele, e todas as obras em que ele trata de filosofia moral, ele está, na verdade, respondendo a toda essa lógica utilitarista que começa com David Hume, que é anterior a Kant, e vai se mostrar mais forte nos escritos de Jeremy Bentham e Stuart Mill. Jeremy Bentham é contemporâneo de Kant. Ele ainda não havia escrito sua principal obra quando Kant começa a trabalhar, quando começa a ficar conhecido. Stuart Mill não era nem nascido. Mas Kant conhecia alguns escritos de Bentham, algumas cartas, artigos, que já prenunciavam aquilo que ele escreveria depois. Então, na verdade, o que o Kant está fazendo é uma resposta preventiva. Ele sabe que o utilitarismo vai aparecer, então ele já está respondendo. Perguntas? Eu só quero que fique claro que é o utilitarismo, que aí a resposta do Kant fica clara. O utilitarismo é maior felicidade possível para o maior número de pessoas possível, com a maior duração possível, o maior tempo possível. E é assim, professor, atual? Ainda é. Vamos botar em casos concretos a grande polêmica dos 3 últimos governos federais, o Bolsa Família. Certo? Você paga um valor para famílias que têm um determinado patamar de renda, até X, para que essa renda seja complementada e chegue a X, que é a linha de pobreza, que é o cálculo da linha de pobreza do nosso país. Então você, na verdade, está pegando quem está abaixo da linha de pobreza e jogando na linha de pobreza. Olha, ideia eliminar a miséria. A ideia do governo é uma ideia utilitarista. Você taxa os cidadãos mais ricos, na verdade as taxas não mudaram, mas isso é o que os mais ricos alegam. Você aumenta as taxas para eles. Para quê? Para juntar recursos suficientes para os mais pobres saírem da condição de miséria. A lógica é essa. A lógica do governo é utilitarista por quê?
Existe um grande número de miseráveis no país e de pobres de maneira geral no país. Você eleva eles até o patamar, você aumenta a felicidade deles. Eles ainda estão numa péssima condição, mas você melhorou alguma coisa, então eles estão um pouquinho mais felizes. E o outro, o rico, em tese, deveria ficar feliz de ver cada vez menos miséria ao redor dele. Então a lógica é totalmente utilitarista. Vamos aumentar a felicidade geral. O que o governo não podia prever é que uma grande parcela da população, a parcela mais rica, não ficaria mais feliz de ver menos miséria, mas ficaria mais infeliz de ver menos miséria por outras questões que não tem nada a ver com a econômica. Como, por exemplo, a gente ouve comentários nas redes sociais: "Ah, meu Deus, o aeroporto está cheio de pobres." Então, a gente não podia prever que a pessoa teria o seu ego atacado de tal forma. Então, a lógica de implementação foi utilitarista, mas a lógica de funcionamento, em algum momento, não funcionou. Porém, aí é que está o perigo. O utilitarismo serve para qualquer coisa, desde que você saiba justificar o que é maioria, o que é minoria, o que é felicidade. A lógica de alguns regimes de exceção, quando perseguiram minorias, foi justamente de dizer: olha, a maioria fica mais feliz se essa minoria aqui não estiver presente, então vamos eliminar essa minoria. Então ele pode ser usado para qualquer coisa. Esse é o problema, quando ele vai para o âmbito político. Eu odeio citar o caso porque é meio falacioso, mas sempre é a única coisa que me vem à mente agora. A Alemanha na final da década de 30 e década de 40. Ora, vamos perseguir essa determinada parte da população, por quê? Porque o restante da população inteira não gosta deles. Vamos tirar esses daqui do parquinho. O restante da população inteira ficou efetivamente feliz com isso. Então a lógica é utilitarista. Isso pode ser aplicado para qualquer um em qualquer tempo, pode ser aplicado a qualquer minoria em qualquer país. Então o problema é: pode funcionar e pode não funcionar. Questões. É cruel. É cruel. Isso que nós nem entramos no Kant ainda. Bom, com sorte, isso vai deixar o Kant mais fácil. Para ele, o que é uma ação moralmente válida, uma ação moral, uma ação moralmente correta? A gente não deve basear nossa moralidade em considerações empíricas, ou seja, da observação cotidiana. Como, por exemplo, desejos, vontades, interesses, preferências, assim por diante. Aquilo que a Letícia perguntou mais cedo: olha, mas então como é que a gente determina o que é a felicidade? Vai variar de acordo com as preferências de cada um. Para o Kant, tudo bem que a felicidade se baseia nas escolhas de cada um individualmente. O problema é que você não pode dizer que algo é moralmente válido, é correto, ou bom, ou justo, baseado nas preferências individuais. Para ele isso é impossível. Por quê? Só porque uma coisa proporciona prazer e felicidade a muitas pessoas, isso não significa que ela seja moralmente correta. Como que isso tem bem-estar social? Agora eu tô confuso. Temos para os próximos capítulos, Thaís. Mas pense, vamos pensar nesse exemplo mais drástico que eu dei por último. Se eu pensei que se uma minoria gerar felicidade para uma maioria, isso seria moralmente correto? Perseguir a minoria? Seria justo? Então, o bem-estar da maioria não necessariamente implica uma ação justa, uma ação correta. O argumento do Kant é meramente esse. Olha, vem cá, se a gente se basear no bem-estar da maioria, a gente tem um problema. Você não necessariamente está fazendo aquilo que é certo. Ponto. E outra, para ele, basear a moralidade nesse desejo coletivo de felicidade é um entendimento equivocado do que é moralidade. Fundamentar, aí vem o grande ataque dele, fundamentar a moralidade em interesses e preferências individuais destrói a dignidade das nossas ações. As nossas ações não são mais morais, elas não têm mais valor ético. Sim, cara. Porque, no caso, está sendo individual, não pode ser individual. Não só isso, são coisas distintas. Certo e errado não é a mesma coisa que me causa prazer ou não. É simples.
livres. É só isso. Tipo, isso aqui me causa prazer. Não quer dizer que esteja certo. Só. Bom. Para o Kant, esse raciocínio utilitarista ele não traz nenhuma contribuição para o estabelecimento da moralidade, uma vez que tornar o homem feliz é muito diferente de torná-lo bom. Tornar uma pessoa astuta não é a mesma coisa que torná-la virtuosa. São coisas distintas. Nós somos para ele merecedores de respeito não porque nós somos donos de nós mesmos. Aquilo que eu passei para vocês na aula sobre o John Locke. Eu sou o dono do meu corpo. Não é por causa disso que eu mereço respeito. Não é por causa disso que o meu corpo merece ser preservado. Mas porque nós somos seres racionais e seres autônomos. Nós somos capazes de agir e de escolher. Fazer escolhas livremente. O que não significa que nós sejamos racionais o tempo inteiro. Kant está ciente de que nós não agimos de forma estritamente racional o tempo todo. Mas ele alega o seguinte, olha... Nós somos racionais, nós somos autônomos, nós somos livres. Isso é merecedor de respeito. Não é porque o meu corpo é uma propriedade que eu mereço respeito. É simplesmente porque eu sou. Eu sou capaz de fazer escolhas. Eu sou um ser humano. Então, na verdade, ele recua. Ele pega a moralidade e joga algo mais basal ainda. Se para o Locke é o corpo, olha, o corpo é inviolável. Isso já é bom o suficiente, isso já é bem interessante. Para o Kant peraí, não é nem o corpo inviolado. Nós, enquanto indivíduos, já somos o ente inviolado. Ponto. Aí, claro, a pergunta da Thaís. O que é o certo, então? Bom, o ser humano é racional. Possui racionalidade. O ser humano também é senciente. O que é isso? Possui sensibilidade. Quando você come essa fruta, você sente o gosto da fruta. Quando eu olho o quadro, eu vejo a cor branca do quadro. E algumas dessas sensações podem me causar prazer ou dor. E os utilitaristas se basearam nisso para montar toda a ética deles. Olha, quanto mais prazer, mais felicidade. Quanto mais felicidade, melhor. Isso é o correto, isso é o justo. E o Kant está dizendo, não, peraí. Não é só a sensibilidade que nós temos. Também é a racionalidade. Então, enquanto esses que você falou antes, eles estão totalmente voltados para o sensível, como um fator preponderante de gerar uma felicidade, Kant já vai para o lado mais intelectual da coisa. Sim, exatamente. É onde ele difere exatamente nesse ponto. Sim, mas ele não ignora a influência do sensível. Isso é muito importante. Ele coloca, sim, o intelectual como em primazia, vamos colocar assim, mas ele não exclui o sensível. Corretíssimo. Bom, então nós respondemos a duas coisas: nossa razão e nossa sensibilidade. A razão e os sentidos, ou os instintos, as paixões. Vocês podem usar todo o vocabulário do século XVIII, se vocês preferirem, porque eles tinham vários termos para isso. Eu escolhi razão e sensibilidade de propósito, porque tem um livro de uma autora muito famosa com esse nome. Se alguém souber me dizer, ganha um ponto na média. Sim. Quem falou? Oi? Quase. Errou. Bom. Você vai falar o nome? Quando vocês vão precisar no Google. Não, fala de novo. Fala de novo. Quando respondemos às nossas sensações, nós procuramos obter prazer e evitar a dor. Exatamente da forma que os utilitaristas afirmam, quando nós respondemos aos nossos sentidos. Quando a razão comanda a nossa vontade, nós não somos, por outro lado, meramente levados para a nossa sensibilidade, para os nossos desejos. Não, é a razão que está imperando. Então, para Kant, a nossa capacidade de raciocinar está ligada à nossa capacidade de sermos livres. Mas por quê? Porque quando eu respondo aos meus desejos, aos meus instintos, eu não sou livre. Então, o que é essa liberdade? O que é ser livre para o Kant? Bom, nós podemos agir com autonomia ou com heteronomia. O que é autonomia? Agir de acordo com as minhas próprias escolhas. Se eu ajo de acordo com as minhas próprias escolhas, eu sou um indivíduo autônomo. O que é um indivíduo heterônomo? Um indivíduo que está agindo com heteronomia. É o que age de acordo com imposições externas. Sim.
Por exemplo, eu vim para cá trabalhar porque eu quero, é ser autônomo. Eu vim para cá trabalhar porque eu sou obrigado, é agir com heteronomia. O mesmo para vocês vindo para cá estudar. Eu venho porque eu desejo. Viu? Você é o Essa é a ação moralmente correta. Professor, quando ele fala agir para que a massa da sua ação possa ser universalizada, seria uma redução da autonomia com a heteronomia? Não, é autonomia enquanto critério geral Mas universalizado. quando você leva em conta todo o universo, você não está levando em conta as imposições externas? Nesse caso, não. O raciocínio dele é bem sutil. Essa máxima que você colocou é o teste dele para a ação moralmente correta. Ela não é a própria ação. É uma forma de você testar a ação para ver se ela está de acordo com os postulados que ele colocou. O raciocínio é complicado. A gente vai chegar nisso. Você pegou de cabeça. Bom, então, se nós agirmos de acordo com os nossos desejos e sentimentos, nós estamos obedecendo a algo que nós não escolhemos ter. Porque ninguém escolhe ter um sentimento. Ninguém escolhe ter um desejo. Ninguém escolhe ter fome. Dá para parar para pensar nisso? Ninguém escolhe ter calor. Ah, eu vou ligar o ar-condicionado porque eu estou com calor. Ninguém escolhe ter calor. Então você está agindo de acordo com algo que você não escolheu. Se você age de acordo com algo que você não escolheu, você não está agindo com autonomia. Mas se ele visse essa mulherada fazendo dieta hoje, ele pensaria dessa Mas aí forma. não é o controle da fome, é da vontade de comer, né? É só mulher que Mas faz está escolhendo a fome, né? Não é só mulher que faz dieta. Se ela escolhe a fome, ela come. Não é. Aí, Léo, vai. Eu vejo os caras na academia falando, eu tenho horror aqui. Papo de academia, vamos lá. Tá. Se ela escolhe a fome, ela está agindo de forma autônoma, ela está efetivamente negando o desejo. Verdade. Por isso que eu falei que eu desejo vir pra cá. Se eu desejo vir pra cá, logo eu sou obrigada. Não, eu tô pesado. Atacante. Então, se nós não agimos de acordo com as nossas coisas, se nós agimos de acordo com aquilo que nos é imposto, os nossos desejos, os nossos instintos, nós não somos livres. Então nós só podemos ser livres quando agimos com autonomia, de acordo com as nossas livres escolhas. A razão, o intelecto. A razão e o intelecto. Ó, hoje, ó. Aqui. Conta pra mim. É isso, hein? Uma razão, querido. Meu Deus. Você leu o slide antes? Não. E mais? Livro. Não é só isso. Agir com autonomia não é escolher os meios para obter um determinado fim, sim escolher o fim, escolher a finalidade, o objetivo da sua ação. Não só escolher de que forma você vai chegar no objetivo. Você tem que ser capaz de escolher o objetivo. Aí entra em voga de alguma forma a questão que ele coloca da liberdade de e a liberdade para, Sim. positiva e negativa, né? Exatamente. A liberdade. Aí agora tem a liberdade- tradução clássica. Tipo assim, uma liberdade de sair dessas inclinações Exato. sensíveis para escolher um fim, Para escolher um fim. esse fito moral, né? Exatamente. Então, vai ter uma série de tradução nesse negócio. Mas, Não, na verdade, É isso. quando eu usei esse termo de para, como isso ele falou pra mim que não era bem assim, não. Ele deu uma volta, assim. Olha, De uma forma, acho que dá pra entender, assim. dá para entender, porque a estrutura do alemão é muito diferente da nossa língua, inclusive em relação a esse século aqui. Entre eles já é complicado. Mas basicamente é o seguinte, a maioria das pessoas pensa que agir com liberdade é escolher os meios. Ora, eu tenho que vir para o trabalho hoje. Eu posso escolher pegar um ônibus, eu posso escolher vir de carro, eu posso escolher vir de carona, posso escolher vir andando, etc, etc, etc. As pessoas pensam que isso é liberdade. Não é. Liberdade seria eu escolher se eu vou ou não. É escolher os fins, não os meios. Entenderam? Galera do fundo está conversando, entendeu? Bom, então o homem só pode ser livre quando age de acordo com a razão, tendo por objetivo fins que ele mesmo escolheu. A liberdade é isso.
E uma ação que não seja motivada por uma escolha moral não é uma ação moralmente correta, mesmo se produzir efeitos benéficos. Essa é a crítica dele ao utilitarismo. Olha, você pode produzir efeitos benéficos, mas isso não significa que seja moralmente correto. Você pode aumentar a felicidade geral, mas isso não significa que você fez algo certo, algo justo, algo bom. Então, uma ação que seja motivada por uma escolha pode ser moralmente correta, mesmo se produzir efeitos deletérios, mesmo se produzir efeitos ruins. Sim, dá exemplos nesse sentido fora. Né? Por exemplo, sei lá, se chega um bandido na sua casa, aí você pode escolher escondê-lo e mentir para o guarda para procurá-lo para preservar a vida dele. Mas você não pode fazer isso, tem que dizer a verdade que ele está ali, mesmo sabendo que ele vai ser morto. É o exemplo do assassino, na verdade. Você tem um amigo escondido no armário, assassino procurando por ele. O assassino bate a porta e pergunta: e aí, seu amigo está aí? Eu quero que você faça. Oi? Eu conheço a própria mãe. Aí é que tá, o Kant ele leva em consideração que você não pode mentir, em hipótese alguma. Mas nada te impede de contar uma verdade enganosa, porque quem se enganou foi ele, não foi você. Mas você saberia que estava contando essa verdade para nós, de alguma forma. Você estaria agindo de forma moral. O Kant coloca um dilema do assassino na porta, é isso que eles estão mencionando. Que é o quê? Um amigo seu está escondido na sua casa, está escondido dentro do armário, e tem um assassino atrás dele. O assassino bate na sua porta e pergunta: fulano, está? E aí, qual seria a ação moralmente correta? O Kant considera que mentir é errado. Por quê? Porque mentir sempre traz consequências ruins. Então, se você dissesse, não, ele não está, você estaria fazendo uma ação ruim, moralmente incorreta, moralmente errônea. Então, mas é que tá, você vai entregar o seu amigo, você vai dizer para ele: ele está ali na máquina. Não vai. Então você vai fazer o quê? Olha, eu ouvi no mercado há mais ou menos 1 hora atrás. Você não mentiu, você não entregou. E nem respondeu a pergunta. E nem respondeu a pergunta. Isso é muito comum na política. Quando, vocês devem lembrar do famoso caso do Bill Clinton com a secretária dele. Quem for um pouquinho mais velho aí se lembra. A Bill Julia Clinton, Mônica Lewinsky. Quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele teve aconteceu um escândalo que ele tinha mantido relações sexuais com uma estagiária da Casa Branca. Aí abriram um processo de impeachment e tudo. Quer dizer, não é só aqui que banalidade vira processo de impeachment, lá também. Mas aí ele chegou na comissão e falou: não mantive relações sexuais com essa mulher. Acabou que manteve. Só que aí o advogado dele, hora de se explicar, quando ela apresentou provas, né, ela tinha um vestido manchado que ela tinha guardado, que serviu como prova, serviu para fazer teste de DNA e tudo. Ela falou que eles tinham feito, sim, sexo oral. Aí, peraí, você falou que não manteve relações sexuais com essa mulher. O advogado dele: veja bem, vocês têm que entender que o presidente não mentiu. Mas como assim ele não mentiu? O que ele entende por relação sexual não é aquilo que eles fizeram. Ele não mentiu. É o mesmo caso do Kant. Olha, o seu amigo está aí, escondido na sua casa? Eu ouvi no mercado ao redor. É outro assunto. É outra coisa, ele não mentiu. Não, e pode ter visto mesmo. Sim. Há 1 hora atrás. Né? Sim. Sim. Eu penso igual a questão de terrorismo, né? Que suicidam. Eu penso que é a mesma coisa, porque eles se suicidam por honra à pátria, né? Mas será que é certo eles se suicidarem, tirar a sua própria vida? Pois é. O autor fala que Acho não que é tem. Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar naquela frase que o Léo mencionou agora há pouco, sobre como identificar se uma ação é correta ou não. Mas basicamente, o que importa para o Kant não são as consequências de uma ação, é o motivo. O que importa é o motivo. Olha, você pode fazer uma coisa boa com motivos ruins, e você pode fazer uma coisa ruim com motivos nobres. O que o Kant está dizendo é uma verdade simples da nossa vida cotidiana. Às vezes você conta uma mentira para não magoar alguém. Mentira é errado. A intenção é o que vale. A intenção que vale, exatamente. Ou de boas intenções o inferno está cheio, se você preferir. É o uso ou o mau uso da virtude. O uso ou o mau uso da sua razão. Porque é a sua razão que lhe confere liberdade.
Sendo a sua razão que lhe confere liberdade, ela te dá autonomia de escolher o que fazer. Então, na verdade, ser virtuoso ou não, ser nobre ou ser ruim, injusto, o que quer que vocês prefiram, é uma questão de escolha. Meramente uma questão de escolha. Conseguiram captar isso? Por mais que o Kant pareça complicado, o ponto onde ele quer chegar é muito evidente na nossa vida cotidiana. A intenção é o que vale. Para ele é errado nós usarmos algumas pessoas em prol do bem-estar geral. E é aí que entra a crítica ao utilitarismo. Se você utiliza algumas pessoas para aumentar a felicidade da maioria, você tem um problema. Porque isso é errado. Você não pode usar ninguém. Ninguém é meio. Por quê? Porque todo ser humano é dotado de razão. Todos nós somos racionais. Então, o respeito à dignidade humana exige que nós tratemos uns aos outros como fins e não como meios. Cada ser humano é um fim em si mesmo. O que isso significa? Olha, eu posso me tornar amigo do Wander porque isso vai me conceder algum privilégio profissional. Algum prestígio, uma promoção, um aumento de cargo, qualquer coisa. Eu estou utilizando ele como um meio para, enfim, eu estou utilizando uma pessoa como instrumento. E o Kant está dizendo, não, isso é errado, nós não podemos usar pessoas como instrumentos. As pessoas merecem respeito porque elas são pessoas, porque elas são racionais, elas são seres livres, dotados de razão e de sensibilidade. Assim, né? Oi? Eu deveria ser assim. Pois é. Muita gente pensa, mas na prática escorrega, nós não somos tão nobres assim. Mas no final, a intenção dele não é boa? Como assim? Se ele usar uma pessoa por algo certo no final. Peço pra ele. Digamos aumentar a felicidade geral. Aí é uma justificativa que você usa para a pergunta que você mesmo fez. Como justificar o estado de bem-estar social? Olha, minha intenção é boa, eu estou aumentando a felicidade geral. Só que para o Kant isso viola esse princípio de que as pessoas são fins em si mesmas. Elas não devem ser usadas como objetos, como instrumentos. Mas qualquer outra coisa pode ser usada. Se você quiser usar mesmo, sem problema. Mas qualquer ser racional que seja dotado de sensibilidade não deveria. E aí o Kant é bem específico. Olha, qualquer ser que seja dotado de racionalidade e sensibilidade. Então, na época dele ninguém considerava assim, mas se nós passarmos a considerar que determinados outros primatas, além de nós, também compartilham conosco características de razão e de sensibilidade muito próximas, então eles também não deveriam ser usados como meios. É a questão toda do pessoal da briga pelos direitos dos animais. Ora, por que nós usamos primatas em pesquisa? Por que você faz pesquisa com chimpanzé, com gorila? Não pode, eles são muito parecidos. Oi? Ratinho. Ratos, cães. Aí varia. Tem os menos radicais dos direitos dos animais, que ficam nos primatas, e tem os mais radicais, que falam que nenhum tipo de pesquisa animal seria permitida. Passou sobre isso. Oi? Passou sobre esse generalizado. Mas como sobreviver sem tirar a vida de outro ser vivo? Há condições, Você vai ter que comer a planta é um ser vivo, você vai ter que comer a carne. mas a planta, pelo menos para o Kant, ela não é dotada de razão. Estou fazendo com os dias de hoje. Tem que ter os dois, então. Precisa tirar uma vida para se manter. Sim. Mas aí que está. O critério, a cláusula de barreira dele, vamos colocar assim, está na racionalidade. Se você não considerar que vacas são racionais, por exemplo, você pode comer bife à vontade. O problema é a gente chegar num consenso a respeito disso. Que é a briga toda do pessoal dos direitos animais, dos vegetarianos. Galera, olha. Mas come planta. Planta também não é um. Bom, eu tenho para mim que plantas não raciocinam. Embora estudos recentes mostrem que elas se comuniquem quimicamente. Mas e animal? Oi? Será que eles realmente raciocinam? Depende do que você definir como raciocínio. Depende do ponto de vista de cada um. Depende da definição de raciocínio. Dependendo do ponto de vista de cada um, não vai levar a lugar nenhum, porque um vai dizer que sim, outro que não, tal, e a gente nunca vai avançar. Agora, se todo mundo entrar no consenso de quais são os critérios para dizer que algo é razão, aí a gente pode avaliar de acordo com essa regra. Olha, tem razão ou não tem razão? Se não tiver, a gente conta. Se tiver, Mas não é definido, né? a gente precisa de uma definição melhor.
Não, mas se nós definimos de ninguém, aí sim é do ponto de vista de cada um. Porque eu vou definir se é racional ou não. Se não existe algo, um contrato, dizendo que aquilo ali é realmente. Digamos que não é que seja do ponto de vista de cada um, digamos que é mais um debate aberto. O debate está ocorrendo enquanto a gente está fazendo. É como você tentar consertar. Filosofia às vezes tem dessas coisas. É como tentar consertar o motor de um carro com o carro ligado em movimento. Filosofia é isso, infelizmente. Não tem definição. Por enquanto. Na verdade, não é que não tenha definição, é que a nossa definição ela foi mudando ao longo do tempo. Até 100 anos atrás, ninguém ousaria dizer que uma vaca serve para alguma coisa além de alimento e tração, para carregar a água. Então, as definições vão mudando, mas é um processo histórico, isso leva alguns séculos para acontecer e tal. Mais questões? Eu tenho uma questão que eu estou conseguindo formular no direito. Aristóteles diz que nós somos, politicamente, nós somos seres políticos, nós nos relacionamos, e isso eu levo a crer que você se relaciona com aquilo que é uma pessoa que você tem mais afinidade, que você quer, desde criança. Como Kant vai tratar, se é que ele trata, essa questão de você se relacionar com a pessoa que você quer? Porque no que ele diz ali, você não pode escolher ser amigo de quem vai te dar. Mas ele me parece ser contra, ele não leva em consideração essa naturalização política do homem. Ele chega a trabalhar em cima dessa ideia de política. O Kant é um cara que está absolutamente voltado para a racionalidade. Aquela história do dualismo cartesiano bateu muito forte. Ele é o tempo todo focado para uma racionalidade independente de fatores externos. Totalmente cartesiano isso. Embora, aí meus colegas me olham, o Kant é cartesiano, que escândalo que o Davi está falando. Não, você lê a Crítica da Razão Pura, você vê várias influências de Descartes sobre ele. Descartes, Gassendi, Mersenne, toda aquela turma do racionalismo. O Aristóteles, por outro lado, ele é bem pé no chão com isso. Isso não me engano na política. Eu não lembro agora se é na ética nipônica ou na política, mas eu acredito que é na política. Que ele fala que toda amizade começa interessada. Toda amizade começa porque você vê o outro como um meio para obter um determinado fim. Aí, com o tempo, você vai percebendo que aquela pessoa não é só um meio, que merece respeito por si próprio. E aí você vai desenvolvendo uma relação realmente de afeto com ela. Quando você é criança, você é sozinho, você quer brincar com alguém. Você vê um coleguinha, você quer se aproximar para você brincar. Sim. Vai ser muito interessante ver uma aula que a gente teve de ética da filosofia, que tem uma perguntou se o Kant chega a tratar da amizade. E falou que o Kant quase não escreve esse termo no trabalho dele. Sim. Quase não trabalha. A amizade para ele não é muito colocada. Raríssimo. Raríssimo. Justamente porque o Kant é essa coisa do raciocínio externo à realidade. Essa relação tete-a-tete não é muito... Ele está muito pouco voltado para a praxis. Ele faz a filosofia de cima para baixo. Ele vai até a metafísica e fala, a metafísica não vale a pena aqui. Aí depois ele desce de novo para tentar falar da prática, mas ele já está lá em cima, ele já está vendo A forma de falar já é metafísica. Bom, voltando ao serviço social. Vocês deviam ter prestado atenção, isso aqui é importante. Bom, as pessoas são fins e não são meios. Acho que até aí, tudo bem. E aí entra a frase que ele citou mais cedo, que é o grande teste para esses critérios de moralidade. Haja de tal maneira que você trate a humanidade, seja em sua própria pessoa ou na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca simplesmente como um meio. Isso é o que nós chamamos de imperativo categórico. É uma das formulações. Tem 3, 4 formulações do imperativo categórico ao longo da obra e tem outras obras ainda variantes. Mas essa é uma das formulações. Tratar a humanidade, seja você, ou seja, os outros, como um fim e não como um meio. Como um objetivo em si mesmo, não como uma ferramenta. Não use as pessoas. Use coisas. Pessoas não foram feitas para serem usadas. Até aí, tudo bem? Daí nós concluímos que, nas palavras de Kant, não basta que uma ação se ajuste à lei moral, ela deve ser praticada em prol da lei moral.
O que confere valor moral para uma ação, segundo Kant, é o dever. Ou seja, fazer a coisa certa pelo motivo certo. Se você faz a coisa certa pelo motivo errado, você não está sendo uma pessoa eticamente correta. Não está sendo bom, nem justo, nem nada disso. Ou, por exemplo, eles fazem uma coisa certa com vista da felicidade que você alcança com ela, né? Exato. Exato. Agir só pela ação mesmo. Vocês quiserem exemplo, é só olhar a educação das crianças. Tem assim, o pai vira para o menino e fala, não bate no coleguinha. Se você bater no coleguinha, eu vou te dar uma palmada. O menino ele não vai evitar bater no coleguinha pelo motivo correto, que é respeitar o colega. Ele vai evitar com medo da punição. Então você não pode dizer que aquela ação é moralmente correta, porque ele está fazendo com um motivador que não é certo. Qual que seria o motivador correto? Respeitar o outro. Outro dia meu sobrinho, que tem 6 anos de idade, ele fez um negócio muito interessante. Teve uma festa junina na escolinha dele. E ele estava lá, né, a caráter e tal, com chapéu de palha. Ele viu um amiguinho dele que estava sem chapéu, eles iam dançar com a dele, ele tirou o chapéu dele e deu para um coleguinha. Assim, poxa, ele não pode ficar sem. Aí, claro, ele ficou sem. E a minha irmã, que ela é meio... Bom... Isso é um absurdo, você vai dançar agora, você não pode ficar sem. Ela pegou de volta o chapéu, entendeu? E arrumou uma outra criança que já tinha dançado, ela perdeu o chapéu emprestado e deu para o coleguinha que estava sem. Quer dizer, qual dos dois, a criança ou a mãe, teve a ação mais moralmente correta, se vocês analisarem? A mãe teve a ação pragmática. Ela aumentou a felicidade geral, porque os dois foram atendidos. Ninguém ficou desassistido. Ela foi muito pragmática, ela foi utilitarista. Agora, a ação, do ponto de vista kantiano, moralmente virtuosa, foi a da criança. Poxa, o outro merece respeito, está aqui. E ele não ia se incomodar com isso, tanto que ele nem pensou que ele ficaria sem. É muito interessante quando nós observamos esses casos com crianças, porque aí é que a gente vê a coisa funcionando. Algumas crianças só fazem aquilo que a gente considera certo por meio de punição, outras fazem por fazer. Outras fazem coisas erradas na melhor das intenções, e por aí vai. E nós adultos fingimos que somos diferentes, quando na verdade nós fazemos as mesmas coisas. Agora, esse dever, o dever de fazer a coisa certa, você precisa fazer a coisa certa pelo motivo certo. Esse dever é imposto pela razão, pela própria racionalidade. Como assim? Bom, nós não podemos negar a nossa razão. E a nossa razão nos dá a norma de tratar os outros como fins e não como meios. Então nós não podemos negar esse dever. Davi, Oi? nesse sentido, você pode agir de forma imoral, mas não de forma amoral, né? Não tem como você não estar, de alguma forma, sendo conduzido pela razão. Ou pela sensibilidade. Ou pela sensibilidade. Traduz. Tipo assim, você pode agir de forma imoral, você tem a razão que te indica o que fazer para você agir certo. Então você pode negar essa razão e agir de forma imoral. Mas você não pode agir de forma amoral, porque você não pode sair desse campo da racional. Você diz? Eu diria que sim, mas você tem que levar em consideração a sensibilidade também. Por quê? Porque a sensibilidade também te impõe Mas a coisas. sensibilidade, no caso, ela nunca vai te conduzir de forma só ela. Nem a razão, só ela. Sem conjunto. Nem a razão, sempre os dois estão conjuntos. O Kant estava ciente que foi influenciado do outro. Embora ele dê toda essa ênfase à razão, ele está ciente de que a sensibilidade. O autônomo, no caso, essa capacidade da razão autodeterminar. Autodeterminar. A sensibilidade. Não, controlar a sensibilidade. Controlar. Interessante você usar o termo controlar, Wander, por quê? Porque é a mesma coisa que os antigos já estavam falando. Lembra do Platão, a alma racional controlando a parte consciente, a parte racional? Ele está falando, a razão controla os desejos. É isso. A razão, ela se autodetermina, o indivíduo se autodetermina, ele se dá autonomia, ele dá a si mesmo os próprios desejos. Escolha, Você tem escolha. né? Você leva em consideração os seus desejos, mas você pode optar por segui-los ou não. Poder de escolher. E por que motivo escolher X ou Y. Então, eu diria que sim, você pode agir de forma
moral ou imoral, mas não amoral. Porque isso nos levaria a uma anulação total da razão, que é impossível para um ser humano, digamos, normal. Porque aí seria o caso de um animal que não tivesse razão. Que tivesse só sensibilidade. O homem tem razão. O que nos leva de volta para o Rousseau. Com aquela história toda de que em algum momento nós não éramos racionais. Normal, entre aspas, né? O que seria normal? Pois é. Põe isso aí, né? Bom, independente do que seja normal, todos os seres humanos têm razão. Têm racionalidade, ou pelo menos deveriam ter. E esse dever de fazer a coisa certa, esse dever moral, ele existe por causa da razão. É a razão que me diz que eu tenho que fazer o certo. Então, se todos os seres humanos têm razão, todos os seres humanos compartilham desse dever. De quê? De fazer o certo. Todo mundo precisa fazer as coisas certas pelo motivo certo. Por quê? Porque é a razão que me impõe isso. É a razão que me faz querer o motivo certo para as minhas ações. Como todos os seres humanos são racionais, todos nós temos esse dever. Aí vocês me perguntam, e onde que entra a liberdade nisso aí? O papel da liberdade para o Kant é muito ambíguo. Por quê? Agir de forma moralmente correta é agir com liberdade. Você está se dando as regras. Você é autônomo. Você não está agindo influenciado por fora. Mas quem dá a regra é a razão. E quando a razão te dá o motivo da sua ação, ela te dá um dever. Então agir com liberdade, agir de forma moralmente correta é um dever. Que é imposto. Que é imposto a si próprio pela razão. Não deixa de ser imposto. Mas eu me imponho. Não é ninguém fora. Não é você que me impõe o que é certo. Eu me imponho o que é certo. Por causa da minha razão. Então o papel da liberdade para o Kant é extremamente ambíguo. É por isso que ele é complicado. Perguntas? Lembrei do direito. Oi? Lembrei do direito, por isso que estuda-se tanto no direito. Discorra sobre. Não, porque sempre tem um desvio. Se for no público é uma característica, se for no privado é outra, sempre há um desvio. E o Kant trata bem isso aí. Sim, o Kant ele tem uma grande preocupação com essa relação entre a esfera pública e a esfera privada. Ele é muito estudado direito. Muito estudado direito. A base toda do direito, como nós conhecemos, é o. O pessoal fala muito do direito romano, mas falou pouca coisa do direito romano no nosso direito atual. Nosso direito atual é totalmente dessa era do iluminismo. Totalmente. Bom, se vocês não querem perguntar, então vamos para a formulação desse tal de imperativo categórico, essa palavra feia. Para ele, existe um princípio moral racional que é aplicável a todos os agentes racionais a todo tempo. Nós somos agentes racionais, nós somos seres humanos, dotados de razão, nós somos agentes racionais. Essa racionalidade, ela nos cria esse dever de agir da forma correta pelo motivo correto. Eu sou autônomo, é a minha razão que escolhe. Eu sou livre para escolher. Eu só estou agindo da forma certa se eu efetivamente estou escolhendo agir da forma certa. Mas quando eu escolho, isso se torna um dever. Então eu tenho que seguir esse dever. Então é um princípio racional esse dever, essa escolha. E esse princípio moral racional que nós todos temos como agentes racionais, o Kant chama de imperativo categórico. O imperativo categórico é algo que deve ser obedecido mesmo que contrarie nossos desejos. Então, pensem no caso do sujeito que durante uma ditadura, durante um regime de exceção, é preso, é torturado para delatar os colegas. Vamos imaginar uma situação como essa. Ele está lá, ele está levando choque elétrico, está levando paulada, ele está sendo colocado no pau de arara, ele está sendo afogado, mas ele não delata os colegas dele, ele não fala. O desejo daquela pessoa é falar, porque ela vai se livrar daquele sofrimento o mais rapidamente possível.
Seria muito simples. Antes mesmo do interrogador, do gestor lá, ele dá a primeira mãozada no interrogado, eu falo, calma, o desejo da pessoa é falar, para quê? Para não sofrer, para evitar a dor. Só que a razão dela lhe diz que ela não pode dizer. Então a razão dela lhe impõe um dever. Então ela não diz. Ela escolhe. Oi? Ela escolhe. Ela escolhe. Quando ela escolhe sofrer, ela nega os desejos. Pelo seu acreditar naquele. Que aquilo é o certo. Que é o certo. Não Exatamente. é ético ele dedurar Exatamente. o amor. Então, mesmo que contrarie os desejos, isso que a razão impôs deve ser obedecido. E é assim que funciona. Só que também há os imperativos que o Kant chama de hipotéticos. O que é isso? São os imperativos que nós temos que obedecer se quisermos satisfazer nossos desejos. Então, poxa, eu estou com vontade de comer um chocolate. Desejo. Eu vou lá no... Foi adesão autocrítica isso. Se eu quero comer um chocolate, eu vou lá no supermercado e compro um chocolate. Isso é um imperativo hipotético. Por que hipotético? Se, então. Se eu quero comer o chocolate, então eu vou no supermercado. É uma hipótese. Se eu quiser, sei lá, sair de férias, eu tenho que fazer o pedido de férias. Se, então. É por isso que é hipotético. Por que o outro imperativo é categórico? Porque ele não deixa margem a mais nada. Se a razão te impõe, você não tem outra forma de agir. É categórico por causa disso. E aqui você escolhe fazer o seu, satisfazer o seu desejo. É uma relação de hipótese. Se eu tiver um desejo X, então eu tenho que executar a ação Y. Faz isso. Para satisfazer aquele desejo. Agora é um se eu posso, então eu devo. Sim. E essa moralidade, ela é aquilo que o Kant chama de lei objetiva da razão. Assim como as leis físicas determinam ações de objetos físicos, por exemplo, existe uma lei da física que diz que esse negócio vai cair. É uma lei natural. Eu posso jogar quantas vezes for necessário, isso aqui vai continuar caindo. Certo? Da mesma forma que leis físicas determinam a ação de objetos físicos, existem leis da razão que ditam as ações morais. Essas leis da razão, que a própria razão nos impõe, constituem o imperativo categórico. Como é que a gente pode conciliar esse dever da razão, que a razão nos impõe, com a liberdade? Bom, só quando você age de acordo com o seu dever moral, você é realmente livre. Por quê? Porque você está seguindo a sua razão. Você está agindo de forma autônoma. Foi você que decidiu agir desse jeito. Então você é livre. Se você agisse de acordo com fatores externos, com inclinações ou com desejos, você não seria autônomo. Então você não seria livre. Então, voltando naquele exemplo que a Letícia mencionou, a mulher que está de dieta, está com fome e decide não comer. Se ela agisse de acordo com o desejo, ela não seria livre, ela não seria autônoma. Ela tem fome, ela tem desejo de comer. Se ela age de acordo com a razão, ainda que nesse caso não seja exatamente uma escolha moral. Bom, pode ser, né? Dependendo da situação que a fome. Greve de fome, por algum ideal. A pessoa decide não comer. Por quê? A razão impôs a ela esse dever. Ela está sendo livre para negar o próprio desejo, para negar os próprios instintos, os próprios impulsos. Ou seja, eu só sou verdadeiramente livre se eu sou autor da lei que eu mesmo tenho que obedecer. Essa frase é do Kant. Esse é o imperativo categórico, outra das formulações que ele dá para o imperativo categórico. Se eu me dou as regras, se alguma outra coisa externa dá as regras do meu agir, eu não sou livre. Você dá as regras, mas mediante a razão. Sim. Exato. Regras racionais. É uma autonomia meio que mentirosa. É o né? que eu penso mesmo. Essa liberdade Bom, é complicada.
Também é o professor do conteúdo. Sim, as duas. Para ele, estou pensando aqui, um padre não seria autônomo porque ele age por fatores externos da religião, eu acho. Dependendo da situação, sim. Igual ele não pode casar. Talvez Porque seja o aquela desejo estrutura dele, mas- impôs a ele. Mas Se ele optar por não casar, por exemplo, porque a razão lhe impôs isso, a própria razão dele, ele é autônomo. E é aquela escolha. Aquela história da escolha. Ninguém vira padre a menos que queira. O cara quis. Foi a própria razão que impôs a ele. Ele já sabia todas as regras de antemão. Mas até a sociedade então pode-se dizer que... eu esqueci o nome. Tipo, até a sociedade, porque os nossos governantes criaram a lei da palmada e isso infringe a lei dos pais de corrigir os filhos. Então está infringindo a liberdade que os pais têm sobre os filhos. Então, seria mesmo ou não? Eu viajei. Esse caso é mais complexo. Não, Porque você inseriu um terceiro agente. Você tem o Estado, você tem os pais, você tem também os filhos. Até então nós estávamos fazendo análise entre dois agentes. A pessoa e entes externos. Não dá regra. Mas basicamente, se algum ente externo determina como você vai agir, e você age daquele jeito por determinação externa, você não é livre. Entendeu? Então, não é tanto uma questão de se ele quer ou não corrigir os filhos daquele jeito. É mais uma questão de se ele vai fazer isso porque alguém impõe a ele. A Débora estava com levantada. Professor, mas será que ele está sendo assim, muito otimista com relação ao homem? Demais. Ele já foi com a sua própria razão e a sua própria lei está sujeita a invocar. É nesse ponto que ele chegar, ele tem que lançar mão de uma razão que seja não só a razão do homem em questão, mas uma razão de toda a humanidade. ele pressupõe essa razão. Todo mundo quer ser mesmo. Exatamente. Olha só. Os três. Sim, ele pressupõe que todo ser humano é racional. Independente das barreiras de língua, de cultura, ele pressupõe que todo ser humano tem uma noção do que é certo e errado. Se todo ser humano tem uma noção do que é certo e errado, todo ser humano tem uma noção do que é agir livremente e do que é agir sob pressão, seja a pressão do próprio corpo, dos desejos e tal, seja a pressão externa, e o que os outros vão achar de mim se eu fizer isso. É um exemplo. Ele está pressupondo que todo ser humano consegue chegar a essas conclusões que ele chegou. De que ser livre é ser autônomo, é agir de acordo com a própria razão. E que como todos nós somos racionais, nós conseguimos reconhecer nos outros essa racionalidade e usar os outros como fins e não como meios. Ou melhor, não usar, né? Considerar os outros como fins e não como meios. Sim, ele está sendo otimista, mas ele não cai no ponto do relativismo, que é cada um vai encarar a razão de uma forma, cada um vai encarar o que é certo e errado de uma forma. Por que ele não cai nisso? Porque ele considera que a razão, sendo compartilhada por todos, ela tem uma mesma série de características basilares que não se alteram. Mas eu acho que ele só se mediu por ele mesmo. O Nietzsche fala que ele era preguiçoso. O Nietzsche muda o nome dele. Ele, ao invés de falar Kant, ele fala Kent, né? Não pode, em inglês. Ele faz um trocadilho. Por sinal, o avô do Kant, a grafia realmente era aquela, que ele era escocês. Mas, bom, não vem ao caso. O que vem ao caso, Débora e Léo, é que ele está imbuído do espírito iluminista da época. Ele é um iluminista. Ele está achando que a razão, se bem aplicada, vai levar toda a humanidade a um futuro melhor. E que todo ser humano é capaz de fazer isso. É totalmente espírito iluminista. Olha, a razão vai governar a partir de agora toda a humanidade. Todos nós vamos agir racionalmente, e agindo racionalmente, nós criaremos um mundo melhor. Para todos. Para todos. Utilitarista. Não, o utilitarista seria para a maioria. Professor, aqui no texto fala que ele tende a reconstruir a unidade ética abalada pelos relativismos que foram acumulando desde o final da Idade Média, o que não chegou a
O autor dá uma pancadinha de leve no Kant. E é exatamente esse problema. Tudo que vocês estão me colocando são problemas relativistas. Olha, se a minha forma de encarar a razão for diferente da forma do outro, isso é um problema relativista. Olha, cada um pensa de um jeito. Vamos relativizar as coisas. O que o Kant faz? O Kant tenta eliminar esse problema. Ele fala, olha, por mais que todo mundo seja diferente, lá no final, todo mundo é racional. Se todo mundo é racional, todo mundo merece respeito, porque todo mundo é racional. Então vamos respeitar todos os seres racionais. Ele chega numa unidade fundamental. O autor do texto que eu passei para vocês considera que o Kant não chegou a um bom termo, porque, por causa das críticas que vocês mesmos estão colocando, que ele às vezes parece pedaçoso demais, às vezes ele não leva em consideração que nós talvez não sejamos tão racionais assim, ou que talvez esse espírito luminista de que a razão vai governar, ele talvez não produza bons resultados, que é uma crítica que o Freud fez na época dele. Olha, a era moderna foi a era de maior racionalidade. Como é que isso acabou na Primeira Guerra Mundial? Então, temos problemas aí também. Mas para o espírito luminista do século XVIII, o Kant é totalmente coerente. Olha, a razão vai governar o mundo e vai fazer o mundo legal. Professor, mas as leis, por exemplo, elas não são utilitárias? São. Mas aí é um fator externo também, a gente não é livre por usar ela. Se você só faz o certo por causa das leis, você não é livre. Porque o que importa é o motivo das suas ações. O Platão, se eu não estou enganado, ele tinha uma frase muito interessante sobre isso, que os homens justos não precisam de leis, porque eles vão fazer o certo mesmo sem elas. E os homens injustos também não precisam de leis, porque eles vão encontrar meio de burlar. Mas elas são utilitaristas, então elas são para a maioria. Para a maioria? Então se eu não faço, eu não estou tornando isso um benefício para a maioria. Isso para a minoria, então é um fator externo que não dá realidade. Não compreendi, Thaís. Eu entendo assim, a lei é utilitarista porque ela é regida para a maioria da população. Correto. Se eu não agir da forma que ela me impõe, eu não vou estar utilizando ela para a maioria. Vou estar utilizando individualmente. Sim. Eu não vou estar fazendo o que ela me disse que tem que fazer. Sim. Olha só, o caso do Kant é um pouco diferente disso. Não é mais a questão relação sujeito-estado. É a questão relação sujeito-sujeito. Ele não está preocupado com a relação entre os homens e uma superestrutura, pelo menos não por enquanto. Na próxima aula ele estará preocupado com isso. Ele está preocupado com a relação dos homens entre si. Assim, homens enquanto humanidade, tendo meu vocabulário militar. Então, qual que é a questão dele aqui? Aquilo que rege a minha relação com você tem que ser pautado por determinadas normas de conduta, éticas e morais. A menos que nós dois estejamos balizados pela nossa própria racionalidade, pelo reconhecimento da racionalidade do outro, nós não teremos uma relação eticamente saudável, ou moralmente correta, ou como você preferir chamar. Por quê? Porque em alguns momentos eu a usarei como meio de satisfazer impulsos e você me usará como meio de satisfazer impulsos. Por exemplo, amizade interessada. Enquanto que se nós estivermos balizados pela racionalidade mútua, não teríamos esse problema. Porque eu reconheceria em você um agente racional e respeitaria isso. Imaginando que você reconheceria em mim também um agente racional e respeitaria isso. Não sei se eu respondi adequadamente, mas... mais questões. Bom, essa lei da razão ela é escolhida pela pura razão prática. Ela é escolhida através da pura razão prática. O exercício da razão, da pura razão, na prática. Aí sim, nesse ponto ele está sendo excessivamente... ele está desconsiderando muito fatores externos. Ele está sendo excessivamente otimista. E através da pura razão prática, nós nos afastamos dos interesses individuais. Aí entra a questão que a Thaís colocou. Bom, como é que eu vou lidar com os interesses individuais, com aquilo que cada um quer? Ora,
usando a razão, nós estamos nos afastando desses interesses, nós estamos pensando no outro, porque nós estamos reconhecendo a racionalidade do outro. Isso automaticamente nos faz ficar menos individualistas e pensar mais no coletivo. Parece que esse fator que gera a coletividade é a razão, por isso que ele faz o uso dela como algo universal. Regulador. Mas é tendência da época considerar a razão como algo universal. É tendência dessa fase desse período histórico. E sim, regulador. Porque também é tendência da época considerar a razão como esse ente regulador que está acima de todos os demais. Mais perguntas? Estamos a entender? Eu passo suador toda vez que eu dou aula sobre Kant, porque... Tá indo bem? Deixa eu dar aula sobre Heidegger e sobre Kant. As duas são. Tá. Como nós vamos testar esse imperativo categórico? Como nós vamos testar nossas ações para saber se elas realmente são moralmente corretas? Kant nos fala de algumas maneiras da gente especular a respeito. Uma, haja apenas segundo um determinado princípio que, na sua opinião, deveria constituir uma lei universal. Acho que foi essa que você citou na outra hora. Eu mencionei Age de acordo com que a máxima de sua ação possa ser universalizada. Também, é outra formulação. Eu acho até que eu botei aqui. Não, eu botei outra variante. Bom, é porque ele dá várias variantes no texto. O homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, e não meramente como um meio que possa ser usado de forma arbitrária por essa ou aquela vontade. Vocês percebem que ele está dando uma pancadinha de leve no Hobbes aqui? Tipo, olha, os outros são fins em si mesmos, eles não são meramente instrumentos para satisfazer o nosso desejo. Age de forma a tratar a humanidade, seja na sua pessoa, seja na pessoa de outrem, nunca como um simples meio, mas sempre como um fim. Bom, então vamos pensar o seguinte: o que é essa história de lei universal? Eu vou fazer uma ação, qualquer que seja. Eu universalizo e vejo se ela pode se constituir uma lei universal. E aí, quais serão as consequências disso? Aí eu tenho um teste para ver se aquela ação pode ou não ser moralmente correta. Digamos que eu conte uma mentira. E se todo mundo mentisse o tempo inteiro? Isso é universalizar. Vamos tornar uma lei universal. Todo mundo mente, lei. O tempo inteiro, universal. Universal também na parte de todo mundo. E aí, se todo mundo mentir o tempo inteiro, a sociedade vai funcionar? Não. Então, não passou nesse primeiro teste. Então não pode ser uma ação moralmente correta, por isso ele condenava a mentira. Aí alguns de vocês mais atentos podem perguntar, mas peraí, então Kant está sendo consequencialista, ele está falando da consequência da ação? Não exatamente, porque ele fala que isso aqui é um teste. É só para saber, uma forma rápida e prática de saber se você está seguindo uma lei moral. Não quer dizer que ele efetivamente está preocupado só com a consequência da ação, ele está preocupado com a motivação dela. Isso aqui é um teste rápido e sujo para você ver se está funcionando. Ah, decidi furar esse sinal vermelho. E se todo mundo furar o sinal vermelho o tempo todo? Sempre com a oportunidade de se apresentar. Não vai funcionar. O homem, em geral, todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não como um meio. Sim. Mas assim, se ele aplica isso como teste, ele já diz que ele tem essas premissas para determinar tal ação. Entende? De questão de, se ele vê que a ação dele vai ser pautada nas consequências que essa ação poderia gerar, ele já tem uma consequência. Ele está colocando isso aqui meio que como uma forma de atender aos utilitaristas que estavam lendo a obra dele. Olha, mas vem cá, você está preocupado com motivo e as consequências. Ele coloca isso como uma resposta a uma possível crítica futura. Então vamos pensar nas consequências, vamos ignorar os motivos. Vamos usar isso aqui como teste. E o teste das consequências, nesse caso, ele também funciona para dizer se uma ação é boa ou não. E é aquela história, você pode colocar em teste a motivação. Digamos que eu minta por um motivo nobre, que eu considere nobre. E se todo mundo mentir por motivos nobres o tempo todo?
A gente entra também naquele problema relativismo. Vem cá, tudo que é motivo nobre está valendo mesmo, enquanto motivo nobre? Se o seu motivo nobre não for tão nobre assim em relação ao motivo nobre dela, e aí, todo mundo mente o tempo todo. A gente tem problema. A sociedade se implode. Então, não é que ele esteja sendo consequencialista, mas ele está respondendo aos consequencialistas. Ele não podia deixar de falar disso. Mais perguntas? Outro teste possível: age de forma a tratar a humanidade, seja a sua pessoa, seja na pessoa de outrem, nunca como um simples meio, mas sempre como um fim. O Michael Sandel, que é o autor desse livro aqui, que eu me baseei em parte nele para preparar essa aula, ele dá um exemplo muito interessante disso, que é o exemplo do sexo casual. Como Kant condenaria o sexo casual? Porque você está usando a outra pessoa basicamente como meio de obter prazer. O que aquela pessoa pensa, deixa de pensar, quais são as posições existenciais, políticas ou éticas dela, o que quer que seja, pouco importa para você. Então você não está tratando aquela pessoa como um fim, como um ser humano dotado de racionalidade, de sentimentos, sensibilidade e tudo mais. Você está tratando como um meio, como um objeto. Então Kant condenaria isso. Aí é claro, o Sandel usa esse exemplo com os alunos dele, lá na universidade que ele dá aula, lá em Harvard. Os alunos dele tomam um susto imenso quando fala isso. Mas Kant era um moralista. Kant foi criado numa família extremamente religiosa. Ele era extremamente religioso, protestante, se eu não me engano, pietista, mas... enfim. Então, está aqui. Sempre usar as outras pessoas como um fim em si mesmo, nunca como um meio. Sandel até faz uma abertura, talvez o Kant não estivesse a par de todas as possíveis relações dessa forma. Em algumas não necessariamente você usa a pessoa só como um meio, mas é um dos exemplos possíveis. Aquele exemplo que eu dei mais cedo em relação ao Wander, olha, ele pode ganhar uma promoção no emprego, então ficaria mais próximo dele. É usar a pessoa como um meio, não como um fim. Olha, fulano de tal, vocês... mulheres fazem muito isso. Homens também fazem, mas eu dou exemplo com mulheres porque é a maior parte da turma, né? A cara da Natália, eu sou machista. Bom, vou ficar amiga de fulana porque ela tem um amigo bonito, talvez me apresente. Tipo de Natália. Mentira, que absurdo! Eu acredito que eu vi isso. Nem eu acredito que eu vi. É a única aula da aula que esse moço acorda também, ó. Bom, brincadeiras à parte, isso é utilizar a outra pessoa como um meio de obter o que você quer. Ao invés de você ter uma amizade desinteressada com a pessoa, você tem um interesse. Entendeu? Você teria que ter uma amizade pela amizade. Sim. Mas é difícil você mensurar isso. Mas como amizade, você não interesse. É difícil Existe você relação mensurar. social sem interesse. O Kant é o cara da racionalidade. A racionalidade é a razão pura prática. Pura razão prática. Pessoal. Pessoal. Mas até você usar isso aí seria um meio de você ter a sua razão, você conceber você como racional. Também seria uma forma de enxergar a coisa. Deixa eu só olhar quantos slides tem. Mais 12. Então, onde é que isso nos leva? Isso nos leva à noção de Kant a respeito de justiça, que é importante já para a próxima aula. Ao contrário de outros autores do primeiro período histórico, Kant nunca escreveu nenhum tratado sobre política. Tudo que ele escreveu sobre política está disperso em várias obras, em vários ensaios, em vários textos menores. E isso nos traz um problema, que é o problema de interpretar o pensamento político dele, que é o que nós faremos na próxima aula. Por que eu tive que passar por toda a moral dele antes? Porque ele será mais um dos que dizem que a política deve se fundar sobre a ética. A ética é mais basal do que a política. Então, a noção dele sobre o que é certo, o que é errado, o que é moralmente correto e o que não é, ela é utilizada para fundamentar aquilo que ele vai dizer sobre como a sociedade vai se comportar.
É a visão social e política dele. Mas eu já posso adiantar alguns pontos. Um deles, em vários desses escritos, Kant afirmou que o contrato social originário, aquele do Hobbes, do Locke, do Rousseau, do Montesquieu, dessa turma toda, ele era imaginário, ele não era real. Olha, vem cá, o senhor está falando de contrato social, tá assim? Isso é um postulado teórico. Não, ninguém, os homens das cavernas não pararam e falaram, vamos criar um contrato social agora. Ninguém fez isso. Kant falava, olha, imaginário. Então ele afirma que esse contrato social inicial, do Hobbes, do Locke, todos os caras do mesmo período histórico, todos os contratualistas, é imaginário. Porém, Kant também é um contratualista, mas ele é um contratualista de outra forma. Como? As constituições, para ele, as constituições reais dos países, elas deveriam ser baseadas nesse contrato imaginário. Por quê? Lembrem lá no começo da aula, princípios morais não devem ser baseados em fatos empíricos. Se princípios morais forem baseados em fatos empíricos, nós nos tornamos utilitaristas. Nós vamos procurar aquilo que faz, que amplia a felicidade para o maior número de pessoas a maior parte do tempo. E isso é empírico, isso é palpável. E o Kant está dizendo, apesar desse contrato social originário ser teórico, ele é útil, ele é funcional. Por quê? Nós não podemos basear a moralidade em fatos cotidianos. Porque senão aquilo que cada um faz vira o certo. Isso é um problema velho na história da filosofia. Se vocês pegarem lá o comecinho da República, vocês vão ver o discurso do Trasímaco em relação ao Sócrates, dizendo, olha, justiça é fazer, prejudicar os inimigos, facilitar a vida dos amigos, isso é justiça. Por quê? Ele está se fazendo um fato empírico. Trasímaco está se fazendo um fato empírico. Aí Sócrates fala, não, peraí, isso não pode ser justiça. E o Kant está no mesmo problema. Olha, os fatos cotidianos, se for assim, o injusto é mais feliz. Não pode ser. Então não pode ser baseado em fatos empíricos. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Bom, o simples fato de um grupo de pessoas ter elaborado esse contrato no passado não significa que ele seja justo. Essa Constituição seja justa. Então imaginemos, nós vivemos num país republicano, que tem uma Constituição. O fato de ter uma Constituição que foi lá elaborada por nossos pais, avós, bisavós, seja lá quem for, não quer dizer que essa Constituição seja justa. Não quer dizer que nós tenhamos que aceitá-la. Esse é um problema de vários contratualistas anteriores ao Kant. E eu acho que nesse ponto aqui ele faz uma crítica injusta. Que os outros contratualistas estão sim sendo bem claros ao dizer que os contratos sociais deles são imaginários, são postulados teóricos. Para mim, isso é claríssimo. O Kant achou que deveria ainda explicitar um pouco mais e falar, olha, esses caras estão falando é um conto, mentirinha. Mas, ainda assim, é um conto que serve para alguma coisa. Independente disso, se alguém lá atrás elaborou um contrato, nós temos que seguir esse contrato? Não necessariamente, para o Kant. Para os outros contratualistas, a maior parte das vezes, sim. Tirando um outro que fala de direito de revolução, ele está alegando que o contrato inicial ele não pode ser rompido. Então esse é um ponto relevante no Kant. Alguma questão até aqui? Bom, no entender dele, uma Constituição justa tem como objetivo harmonizar a liberdade de cada indivíduo com a liberdade de todos os demais. E por isso o princípio da utilidade não pode ser base da justiça. O utilitarismo não pode ser base da justiça. Por quê? Porque pessoas possuem visões diferentes do que é a felicidade. Aqui ele faz uma concessão ao relativismo. O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você, pode não ser felicidade para você. Então, nós não podemos usar esse princípio utilitarista como base para a felicidade geral, porque as pessoas divergem em relação a isso. Então, a Constituição ela não pode ser baseada em uma concepção de felicidade, que seja, por exemplo, da maioria. Isso deixaria a minoria em apuros. Por quê? Porque não respeitaria os valores dessa minoria. Ela teria que respeitar os valores de outros, impostos de fora.
E isso nos traz um problema, por quê? É o problema do direito que cada um tem de lutar pelos seus próprios objetivos. Como é que fica esse direito para a minoria, se a visão da maioria for imposta a ela? Eu vou aproximar disso. Logo, toda essa história da moralidade, do imperativo categórico, dos imperativos hipotéticos, das leis, das máximas, que eu não falei, vou falar depois, eles trazem o problema da vida política, que é o quê? O que é justiça? Justiça é o que a maioria considera ser justiça? Não necessariamente. Então, justiça é harmonizar liberdades. Você tem que harmonizar a liberdade de cada um com de todo o grupo, com de todos os demais. Senão, as minorias estão lascadas. Sim, isso é muito difícil. Alguma pergunta? Bom, próxima aula, pensamento político. De novo, Kant, mas dessa vez nós falaremos de outra parte otimista dele, a paz perfeita. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. E eu farei uma chamada rápida agora, até terça que vem.